estratégia para se determinar a densidade de energia como função da temperatura é a seguinte. Em primeiro lugar, nós vamos determinar a contribuição para essa densidade associada a uma frequência apenas. Mas, levando-se em conta o espectro inteiro, é claro que essa densidade é igual a uma integral de 0 a infinito de dni, o ni de t. De forma que o nosso primeiro problema é o de determinar a densidade de energia quando nós estamos falando da contribuição de uma frequência da radiação eletromagnética. Essa grandeza física nós vamos denominá-la Uni de T. Então, esse é o primeiro problema com o qual nós nos deparamos, né? Ora, para eu determinar esta grandeza física, eu preciso determinar duas grandezas. Uma primeira delas é o que nós chamamos de contar o número de modos. Então, esse é um problema com o qual nós nos deparamos e vamos, então, calcular, em primeiro lugar, o número de modos num intervalo de frequências. Então, para a gente entender, inclusive, o que é número de modos e o que é um modo, né, de oscilação, porque agora nós estamos falando de modos de oscilação. Eu tenho aqui uma caixa e tenho ondas eletromagnéticas nessa caixa. Ora, esse problema, ele acaba sendo reduzido àquele do estudo de ondas estacionárias numa caixa. De forma que o que eu tenho aqui, a rigor mesmo, né, são ondas eletromagnéticas, né, campos. Né? Tenho, no interior da caixa, tenho ondas eletromagnéticas. No entanto, como nós estamos imaginando que essas ondas eletromagnéticas estão contidas numa caixa, elas não existem fora, em princípio. Se não existem fora, essas ondas devem ser tais que os campos elétricos e magnéticos se anulam sobre a superfície. Então, temos aqui um problema típico envolvendo condições de contorno. Sim, agora vou me reportar, né, à aula onde a gente fala dos modos normais, né, de oscilação. O que significa isto? Ora, só vetores de onda tais que Kx vezes A seja igual a um número inteiro. Então, aqui eu estou falando de um múltiplo inteiro de 2π. Só ondas com um vetor de onda, lembrando que o vetor de onda tem componente Kx e
mais KYJ mais KZ vezes K. Então, tendo em vista a existência de ondas estacionárias e as condições de contorno, isso pode ser visto de um outro jeito, mas eu estou simplificando aqui a análise. A gente já deduziu isto para ondas estacionárias, satisfazendo certas condições de contorno, só vetores de onda tais que Kx obedeça a esta condição. Veja, A é a dimensão de um dos lados da caixa, né? Nós estamos falando aqui de uma caixa retangular. Estamos colocando aqui esse eixo aqui como sendo o eixo Z, esse aqui é o eixo X, né? E esse aqui é o eixo Y, portanto, né? Ora, essa aqui é a condição para Kx. A mesma coisa vale para Ky. Ky vezes B é igual, digamos, a M vezes 2π. M é um número inteiro, mas em princípio independente deste. Pode ser quaisquer. N igual a 1, 2, 3, 4, 5. M igual a 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30, enfim. Um número inteiro, né? M e N. E, finalmente, Kz vezes C, né? Vezes C, igual a P vezes 2π, onde M, N e P são números inteiros. Pode ser zero também, não os três iguais a zero, né? De forma que, em princípio, pode ser zero, não os três iguais, porque aí realmente é Kx, Ky igual a zero, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ora, o que resulta disso? É que K ao quadrado são os valores possíveis do vetor de onda K ao quadrado, né, é igual a, vamos colocar aqui 2π sobre A ao quadrado, o primeiro termo, né, mais, aqui eu tenho agora o N, mais M vezes 2π dividido por B ao quadrado, mais P vezes 2π sobre C ao quadrado. Ora, nós sabemos que, sendo C a velocidade da luz, C é igual a ômega dividido por K. Consequentemente, ômega é igual a C vezes K. Ora, o que significa essa restrição aqui? Isso implica numa restrição em relação às possíveis frequências da radiação eletromagnética no interior daquela caixa. Que frequências são essas? É claro que são frequências que dependem de M, depende de N e depende de P. Essas frequências são dadas por C vezes raiz quadrada, já que nós estamos falando disso. Aqui eu estou falando da frequência angular, né? Mas o fato é que as frequências possíveis são dadas por C vezes 2π. Eu posso colocar aqui fora, então eu tenho 2π
vezes C, e agora aqui eu tenho N ao quadrado dividido por A ao quadrado mais M ao quadrado dividido por B ao quadrado mais P ao quadrado dividido por C ao quadrado. Ora, só essas frequências são possíveis. Ou seja, a radiação eletromagnética naquela caixa é tal que só frequências das ondas eletromagnéticas são possíveis de terem existência no interior da caixa. O que significa, em termos da frequência, na verdade, que é o que é mais interessante, essa aqui é a frequência angular, né? Mas a diferença entre elas é bem simples. Ni de MNP igual, né, a C vezes a raiz quadrada de N2 sobre A2 mais M2 sobre B2 mais P2 sobre C ao quadrado. Ou seja, só essas frequências, ou só essas frequências angulares, né, podem existir no interior da caixa. Essa é uma primeira coisa que é absolutamente relevante, né? Então, temos agora um problema que a gente gostaria de resolver, né? Digamos que eu tenha uma dessas frequências aqui, né? Vamos chamá-la apenas de Ni. Né? Se eu tenho uma frequência, essa frequência pode estar associado a vários modos de oscilação. O que representa um modo? N igual a 1, M igual a 2, N igual a P igual a 5, é um modo. É um modo de oscilação. Para cada valor de M, N e P, nós dizemos que estamos diante de um modo de oscilação. Então, se eu tenho um valor da frequência, isso fica absolutamente claro no caso em que eu considerar essa caixa, por exemplo, uma caixa cúbica, né? Fica mais fácil ainda de entender, né? Porque no caso de uma caixa cúbica, é só para ilustrar, eu acho que isso realmente vale a pena, né? No caso de uma caixa cúbica, eu tenho que essas frequências são dadas por C sobre A, e agora aqui eu tenho raiz quadrada de M ao quadrado mais N ao quadrado mais P ao quadrado. Ora, veja só, nesse caso, que é mais fácil de ser entendido, né, eu tenho a mesma frequência para o modo M igual a 1, para N igual a 1 e P igual a 1. Por exemplo, eu tenho aqui um modo possível, né? Agora, esta frequência, né, no caso de modos com M, N e P muito grandes, né, eu tenho vários valores de M, N e P que me levam à mesma frequência. Por exemplo, M igual a 20, N igual a 19, P igual a 21. Ora, eu tenho um outro modo que me leva à mesma frequência para o valor de M
igual a 19, N igual a 21 e P igual a 20. Tenho já dois modos, mas eu posso mudar, né, esses números, me levando sempre à mesma frequência. Ou seja, para uma mesma frequência, eu tenho mais de um modo de oscilação, como nós dizemos, em linguagem científica. De forma que o nosso problema agora é o de determinar o número de modos, né, até uma dada frequência. Essa é a primeira conta que a gente vai fazer, né? E depois nós vamos determinar o número de modos num certo intervalo de frequências. Ora, como é que a gente determina esse número de modos? Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos considerar uma esfera e vamos olhar para o espaço dos vetores de onda. Então, imaginamos um volume nesse espaço dos vetores de onda. Então, vamos considerar uma esfera. Agora, eu estou falando, aqui eu estou colocando KY, ou melhor, KZ, KY e KX. Ora, nessa esfera tal que o raio dela é K ao quadrado, vamos então considerar essa esfera. Ela tem um volume no espaço dos vetores de onda, um volume que é igual a 4π sobre 3 vezes K ao cubo, é o raio. Muito bem, então essa é um primeiro dado. Agora, o que a gente pode perceber, né, aqui é que numa célulazinha, de comprimento 2π sobre A, 2π sobre B, este lado aqui, e esse aqui é 2π sobre C. Então, numa célulazinha, dentro desse volume, eu poderia pensar essa célula aqui dentro desse volume, nesta célula aqui, nós temos um modo apenas, já que Kx vezes A é igual a Nπ, se eu considerar N igual a 1, eu tenho então um modo. Né? Um modo e um modo para M igual a 1 e P igual a 1. Portanto, neste volume pequeno, no espaço dos vetores ou das componentes do vetor de onda, nesse volumezinho, né? E esse volumezinho vamos chamar de V1, é onde eu tenho apenas um modo nesse volume. V1 é igual a 2π sobre A, que é este lado, vezes 2π sobre B, que é este outro lado, vezes 2π sobre C, né, que é
este outro lado. Portanto, o número de modos é até a frequência, digamos, Ni, né? Então, o número de modos até a frequência Ni é igual àquele volume que está aqui, dividido por 2π ao cubo vezes A vezes B vezes C. E esse volume V é este aqui, não é o volume da caixa. Portanto, isto é igual a 4π sobre 3 vezes K ao cubo, né? K ao cubo, mas K ao cubo é igual a ômega ao cubo sobre C ao cubo e agora eu tenho que dividir aqui por 2π ao cubo vezes o volume A vezes B vezes C. Esse aqui é o número de modos até a frequência N. Muito bem, vamos agora escrever N de Ni. N de Ni é igual a 4π sobre 3. E agora Ni, ômega é igual a 2π vezes Ni, mas eu tenho 2π ao cubo aqui, se cancela com esse 2π ao cubo aqui. Eu tenho, portanto, aqui Ni ao cubo dividido por C ao cubo vezes ABC. ABC. Vou derivar dn de Ni, dn de Ni, e derivando, eu obtenho, já que o 3 se cancela com esse 3, então 4π vezes Ni ao quadrado dividido por C ao cubo vezes ABC. Ora, vamos agora então definir uma grandeza física que nós vamos chamar de dn índice Ni, e dn índice Ni vai ser definido como sendo igual a dn de Ni vezes dni. E agora, dividindo essa grandeza aqui pelo volume, de forma que é dn dni vezes dni dividido pelo volume, mas o volume é A vezes B vezes C. Ora, com isso nós concluímos que dn ni é igual a 4π vezes Ni ao quadrado sobre C ao cubo, e, como eu dividi por ABC, eu tenho esta expressão aqui. Esse é o número de modos num intervalo entre Ni e Ni mais dni. É uma grandeza física relevante. Mas até agora nós não fizemos referência a ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas têm 2 graus de liberdade. Portanto, para ondas eletromagnéticas, a grandeza
relevante é dNni igual a 2 vezes isso aqui por conta dos 2 graus de liberdade das ondas eletromagnéticas. É igual a 8π vezes Ni2 sobre C ao cubo dNi. E esse é o resultado mais importante na análise da radiação do corpo negro.